Obrigado mais uma vez pela confiança, pela presença de vocês, porque estar aqui com vocês é motivo realmente de muito orgulho para mim, lisonjeado pelo convite de estar aqui mais uma vez dividindo experiências com vocês a respeito desse particular enfermidade. Crianças são vítimas, que é a paralisia cerebral. Esse agravo permanente, como nós comentamos com vocês da vez passada, um envolvimento muito sério de toda a sociedade, particularmente a família, o próprio envolvimento pessoal, que realmente traz um transtorno à vida irreparável dessas crianças. Muitas situações se somam com muita tristeza, com muita condição emocional que envolve, econômica, etc., e que acaba trazendo um limite à qualidade de vida desse grupo de pessoas que nós médicos, nós ligados à área de saúde, de uma maneira ou de outra, temos que enfrentar, ou estar junto, ou participar, sem que a gente consiga dar um final feliz. A gente não trata, apenas ameniza, tudo muito, ou pelo menos se tem conseguido dar uma qualidade de vida a essas crianças, a essas famílias. E acho que a participação de vocês como entidade muito ligada a essas crianças tem esse grande privilégio, que também é uma responsabilidade, mas eu acho que vocês ficam muito felizes quando conseguem trabalhar um pouquinho com essas crianças e dar alguma coisa mais para elas, seja nesse aspecto de locomoção, motora, ou mesmo de nutrição, etc. Então, nós vamos falar alguma coisa hoje para completar aquilo que nós falamos mais sobre o aspecto técnico. E aí, a paralisia cerebral, como a gente comentou essas dificuldades todas, mas tem um diagnóstico etiológico. Esse diagnóstico etiológico é extremamente importante para a conduta nossa diante de uma criança. E aí a gente sempre raciocina, a literatura é muito clara que você tem que raciocinar com os fatos que acontecem antes do parto, a vida da gestante e atualmente até a consideração do pai, as coisas que acontecem durante o parto e as coisas que acontecem após o parto. Nós temos aí uma criança com 32 semanas, tem 4%, menor que 32 semanas, 4% de chance de ter uma paralisia cerebral, mas se você tem menor que 27 semanas, essa possibilidade aumenta muito para 20%, como nós já mencionamos. E aí você tem a encefalopatia hipóxica como causa, infecção intraútero, a hiperbilirrubinemia, os gemelares agora, que são muito comuns, e as doenças genéticas e metabólicas. Aqui um quadro do Ministério da Saúde mesmo, colocando essas situações pré-concepção, perinatais, intraparto, como fatores de risco. E um risco relativo, sempre que hoje se faz muitos diagnósticos intraútero, percebam que quando você tem retardo do crescimento intrauterino, tem alguma razão para isso, o risco de paralisia cerebral ele é muito forte. Então, também em outros lugares, a etiologia é a mesma. Aqui eu procurei vários trabalhos, mas eu achei um da África, que é muito semelhante às nossas condições de vida, né, infelizmente, mas a causa mais comum continua sendo hipóxia
e continua sendo as infecções pós-natal e prematuridade e infecções pré-natal. Então, o quadro infeccioso e hipóxia é o quadro mais comum que leva uma criança à paralisia cerebral. E é importante a gente conhecer essas coisas, principalmente vocês jovens, porque a gente tem muitas situações que levam a isso. Agora nós estamos vivendo esse espaço aí do Zika vírus. Isso acaba sendo um potencial de risco. A gente tem criança com paralisia cerebral em que a mãe teve dengue no 4º mês de gestação. Então, qualquer vírus, qualquer situação que leva a um quadro infeccioso na mãe, isso é um potencial de risco. E a gente precisa ter essa noção para que a gente possa trabalhar ou com a gente mesmo, com a família nossa, com vocês mesmo, e a gente possa ter uma influência na sociedade de tal forma que a gente tem que atuar valorizando esses aspectos da infecção. Percebe que esse trabalho é agora em 2016 que mostra realmente essas mesmas condições como causa de paralisia cerebral. E entre o diagnóstico etiológico, a gente tem situações, por mais que a gente procure doenças genéticas, doenças metabólicas, doenças infecciosas, a gente não tem diagnóstico. Esse menino, por exemplo, ele não tem diagnóstico, né? Ele tem todo o estudo genético, ele tem todo o estudo metabólico, mas ele tem uma miopatia e uma paralisia cerebral e a gente não tem diagnóstico. Então tem essas dificuldades como essa outra criança com a família, da mesma maneira. A gente tem todo o estudo metabólico, todo o estudo genético nessa criança, não é estudo genético de cariótipo, a gente tem estudo genético mesmo, de genes, o exoma e essas crianças, que é um exame que estuda aproximadamente 20 mil genes, e a gente não tem diagnóstico. Então, por mais que se possa investir no diagnóstico etiológico, que é sempre uma luz para que a gente possa dar uma conduta correta, algumas vezes a gente não tem diagnóstico, né? Então, a paralisia cerebral tem esses aspectos que são comuns e tem algumas situações que são muito difíceis, e para que a gente possa definir a etiologia da paralisia cerebral. Agora, em termos de reabilitação, isso que eu queria falar com vocês, assim, importante, que é o diagnóstico etiológico, mas é um diagnóstico precoce. E a gente tem muita dificuldade em relação a isso, porque as crianças que a gente tem visto, que a gente recebe, são muito comprometidas. Eu acho que deve ser a experiência de todos vocês aqui. São crianças que já têm uma certa idade e que são muito comprometidas. Acho que o Glaucio e o Ivan têm uma experiência grande de ver essas crianças que chegam num ponto em que você não tem o que fazer, tal, é um comprometimento motor, sem falar no cognitivo. E esse diagnóstico precoce precisa ser difundido, precisa ser estimulado, com a gente aqui que recebe, mas eu acho que como vocês, em termos de FAMEMA, referência, e a gente tem procurado falar muito sobre isso para as pessoas que fazem o UTI neonatal, principalmente, para que prematuro, baixo peso, anóxia, que são as etiologias mais comuns, não pode ser dado alta e um abraço, entende? Essas crianças precisam de acompanhamento. Talvez a gente possa se unir para que vocês possam, num trabalho também junto à origem dessas crianças, que é o UTI neonatal. O UTI neonatal hoje é ótimo, porque você nasce com 500 gramas e os caras falam, essa criança viver. Só que o cérebro não acompanha, né? E aí você tem todos esses riscos dessas sequelas em função de prematuridade. Todos os UTIs do Brasil são lotados, quer dizer,
tem alguma coisa errada nisso, mas todos são lotados, não tem vaga. E todos têm respiradores, são sofisticados, todos são unidades ótimas. Só que realmente isso não é um projeto natural, e aí essas crianças são colocadas e entram nas rotinas das unidades básicas de saúde, e até alguém pensar em que essa criança tenha uma paralisia cerebral, acaba passando muito tempo e sequelas importantes. Então, a estimulação precoce, o diagnóstico precoce para a estimulação precoce e a orientação é fundamental para isso. E aí, quem trabalha em UTI, quem trabalha em berçário, ou mesmo nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, ou em clínicas privadas, tem que estar pensando no assunto. Tá? Isso tem que ser provocado, para que realmente o diagnóstico precoce dessas crianças aconteçam em tempo de você evitar sequelas. Porque eu acho que vocês percebem aqui muitas crianças sequeladas, de tal forma que você não tem mais o que fazer, sabe? Vocês vão ver algumas situações que tornam-se, se a paralisia por si só é triste, a paralisia com sequela irreversível é muito triste. Você realmente vê que essas crianças têm um tempo de vida muito limitado e uma qualidade de vida muito ruim. Então, apesar da importância do diagnóstico precoce, intervenção que possa se beneficiar de grande plasticidade cerebral nos primeiros meses de vida da criança, o diagnóstico de paralisia cerebral muitas vezes é consolidado por volta de 2 anos de idade, principalmente em caso de gravidade leve. Quer dizer, isso é do Ministério da Saúde. Quer dizer, tem uma criança que passa pelas unidades básicas de saúde quase que todo mês fazendo vacina e ninguém faz diagnóstico, realmente está faltando atenção para o problema. Não é que não saiba fazer, sabe fazer, mas está faltando atenção para o problema. E aí, veja, isso é do Ministério da Saúde, é uma publicação recente, agora, 2013, a maioria dos diagnósticos é com 2 anos de idade, em que essa criança já perdeu muito tempo do seu potencial de recuperação. Então, o diagnóstico precoce, o diagnóstico etiológico é importante, mas o diagnóstico precoce ele é fundamental. O diagnóstico precoce provocado para que as pessoas pensem no assunto, para que os profissionais de saúde vai lá vacinar, em 2 meses, 3 meses, o cara tem que perguntar pelo menos se está firmando o pescoço ou não. Não senta com 7, não senta com 8, tem coisa. Esse atraso do desenvolvimento neuropsicomotor é uma palavra, uma pergunta, né? E você pode dar um encaminhamento bem diferente a essas crianças. Então, se essa conversa nossa ficar assim, muito esquece tudo, mas pelo menos esquece a história do diagnóstico precoce, vocês ajudem a gente a falar, a direção daqui a comentar, até uma programação, um trabalho junto à UTI, aos berçários e até as unidades básicas de saúde, para que realmente tenha uma pergunta, olha, como é que está o momento do desenvolvimento neuropsicomotor? Isso é um trabalho agora de 2011, sabe, em que fala, o primeiro passo é estabelecer o diagnóstico. Quer dizer, se a pessoa não pensa, não faz o diagnóstico. O segundo passo é identificar e acessar intervenções que têm mais probabilidade de otimizar a saúde e o bem-estar da criança e da família. É suspeito de PC toda criança que tem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente aqueles com história pré-natal, perinatal ou pós-lesões cerebrais. Tem uma suposta etiologia, o problema passou por isso, tem atraso, essa criança tem que ter o diagnóstico. Então, esse diagnóstico o mais precoce possível é chamar a atenção no mundo todo para que se valorize isso.
Então, em termos nutricionais, você fez o diagnóstico, tem o aspecto motor, o aspecto cognitivo, o aspecto que se estimula com vocês aqui, com físico, com fono, com terapia ocupacional, etc. Mas tem o aspecto nutricional, que a gente, sem nutrição, essas crianças não vão. Sabe? Não adianta você querer fazer fisioterapia e quem vai se desnutrindo progressivamente. Não responde, quer dizer, não forma musculatura e essas crianças não desenvolvem, não tem como estimular, fazer terapia ocupacional em quem está com uma desnutrição cada vez mais acentuada. Né? Então, por isso o diagnóstico precoce é fundamental, o diagnóstico etiológico e o diagnóstico de disfagia. Se você ele é uma pessoa normal, então você pode ter, normal, com os aspectos imunológicos, pode ter uma reação a diversos alimentos. Essas crianças são vítimas das doenças básicas da paralisia cerebral, que é refluxo gastroesofágico, constipação intestinal, além do que pode ter malformações, doenças metabólicas, e a pessoa precisa ter conhecimento das dietas disponíveis para que você possa intervir. Mas eu queria a ênfase para esse diagnóstico de disfagia. Né? Isso é uma coisa assim, que a nutrição, o diagnóstico de disfagia e a nutrição são coisas intimamente associadas. Sabe, malformações, reações a diversos alimentos, constipação, se a criança vomita, regurgita, é claro que tem refluxo, né? Mas a disfagia é uma coisa que precisa de um diagnóstico. Né? E você tem alguns dados clínicos que a gente possa usar para esse diagnóstico de disfagia. E o importante é que a gente não pode usar índices antropométricos de peso e altura em populações normais para essas crianças. Você precisa de um gráfico próprio para isso. Isso tem trabalhos para isso. Então você tem um gráfico próprio para avaliar a nutrição dessas crianças. Né? Não pode pôr ela em gráfico normal. Né? Você teria que pôr ela em gráficos próprios para essas crianças. Vem cá, Paulo. Então, a Paula chegou na hora de termos de disfagia, é ela que resolve todos os problemas de disfagia. E nós estamos falando sobre o aspecto de nutrição, o diagnóstico fundamental que a gente precisa, e precoce, é o diagnóstico de disfagia. Veja, esse é um paciente nosso, o Everton. Não tem como recuperar esse menino, a nutrição dele. É isso que eu estou dizendo para você. O diagnóstico precoce, esse menino tem 11 anos ele tem. E ele pesa 9 quilos e pouquinho, e quando a gente consegue dar 100 gramas, chegamos até 11, e por uma estrutura familiar inadequada, toda uma complicação que existe, ele caiu para 9. Então, ele chegou para a gente desse jeito. Ele tem uma história de anóxia, ele tem uma válvula com derivação ventrículo-peritoneal, mas ele tem 11 anos, ele pesa 9 quilos. Não tem como recuperar. Ele chegou com sonda nasogástrica. Essa gastrostomia a gente que fez, né, para ver se conseguia impulsionar alguma coisa. Mas você não consegue. Esse que é o aspecto assim, do diagnóstico precoce de uma desnutrição. Se a criança tem disfagia, se a criança não está recebendo a quantidade de alimento que ela precisa e não se pensar no assunto, ela vai evoluir para isso. Ela vai evoluir para isso. Então, em termos assim de manifestações digestórias da paralisia cerebral, então você tem disfagia, a baixa ingestão de alimento, a constipação e doença do refluxo e todos os fatores que possam levar a isso. Mas nutrição é fundamental, gente. É fundamental vocês nutrirem o bebê.
diria que é um princípio básico. Diante dessas situações todas que a gente tem, mas a gente precisa fazer a criança anabolizar, sabe? Senão ela não desenvolve, ela não forma musculatura. Vocês vão querer fazer terapia ocupacional, fisioterapia para quem não tem músculo, né? Quer dizer, não anda a coisa. Então, o diagnóstico precoce, associado ao aspecto da valorização nutricional dessas crianças, é fundamental para esse trabalho que vocês exercem tão bem, que é a de recuperação do aspecto motor dessas crianças. Então, essas manifestações do sistema digestivo, agora digestório, realmente é fundamental para a gente entender como é que funciona. E aí, a gente tem que lembrar, se você tem uma criança em que o gráfico próprio dele não está andando, você tem dúvida, você olha para a balança, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, precisa ter o diagnóstico de disfagia, porque a mãe, ela não entende disso. Ela faz um esforço homérico para alimentar o bebê, a criança, né? E ela consegue dar um tanto de leite, mas não é somente receber o leite, precisa receber em qualidade, que isso a mãe administra, mas precisa receber em quantidade. Se vocês não tiverem quantidade, a criança não vai, não tem ganho de peso. E aí, é só para lembrar que você, o que é disfagia? Por causa desse comando, a gente tem no cérebro, o encéfalo comando tudo isso. A deglutição é um negócio assim, muito simples, né, que a gente, sabe, eu tenho certeza que nunca ninguém, acho que agradeceu até porque o filho engole, né? Uma coisa tão, faz parte, né, do normal, engolir, mas é um mecanismo tão complexo que depende do cérebro funcionando muito bem, e da forma que se não funcionar, não vai, né? E aí tem toda essa coordenação de mensagem do sistema nervoso central entérico, sinais do sistema nervoso mioentérico, a inervação periférica, sabe? Então é muito complexo toda essa situação de comando dessa disfagia, né? E aí você tem uma lesão cortical, subcortical, vai ter prejuízo nesse mecanismo, e aí você tem que pensar que a disfagia acompanha com muita frequência pelo dano cerebral que essa criança tem. E aí, então essas lesões corticais e subcorticais alteram essa fase oral, orofaringe, fase esofágica da deglutição. Se vocês quiserem saber de deglutição depois, a Paula está aqui, ela responde tudo. A doutora no assunto, por isso que eu pedi para ela vir aqui. Porque ela é que coordena tudo isso daí com a gente. O seguinte, veja, essas lesões corticais podem atrapalhar a entrada do alimento na cavidade oral e mastigação. A criança não consegue pôr na boca, que a Paula fala, é fase oral, certo? Não vai, gente, certo? Ou então a fase orofaríngea, ela tem todo esse mecanismo de elevação da língua, elevação do palato, movimentação da laringe, movimentação da epiglose, parar de respirar, o encéfalo comprometido, isso não funciona, né? E aí você tem todos os riscos. Primeiro, não engole quantidade, segundo, aspira com facilidade. E aí, aspira que às vezes assim, não tem sintoma. A Paula fala, olha, essa tem uma aspiração silente. Vocês vão ver a maneira como a gente vê o diagnóstico, é uma aspiração silente, quer dizer, essa criança pode não ter sintoma, ela não tosse na hora, né? Então, para que a gente tenha esse diagnóstico precoce, precisa olhar para esse sintoma tão nobre nessas crianças que é a disfagia, né? E aí, como é que a gente vai pensar em disfagia? Quando pensar? É coisa que você tem que perguntar para a mãe, que é fácil. Olha, uma coisa mais comum, tempo prolongado para degustação e ingestão de refeição. Uma mamadeira não pode demorar mais que 30 minutos.
Isso é uma coisa assim, perguntou, quanto tempo demora? Ah, fica mamando aí, demora quase 1 hora para dar mamada. Não tem quantidade, não tem volume, gente, não está descendo. Então, 30 minutos é um tempo médio que tem que ser menos do que isso. Percebe? Quem mexe um pouquinho com criança, você pega uma criança que traça uma madeira, 30 minutos, 40 minutos, e sobra um montão. Uma madeira vermelha, o leite lá dentro, vem, extrai o leite, e depois de 1 hora vem o leite mais um pouquinho. Quer dizer, não dá. E aí, quando você tem isso, soma durante o dia quanto tomou. Você tem a dúvida? Põe a nota assim, ó, quantas mamadeiras a senhora dá? Eu dou uma 5 ou 6. Então pega assim, ó, quanto que a senhora dá na primeira, quanto a senhora, criança tomou. Vocês vão ver assim, falam, não dá. Não dá para manter o metabolismo. Então tem outros sintomas, tosse ou hipóxia durante ou após a alimentação, regurgitação nasal, escape extra-oral, coordenação motora oral deficiente, atraso na resposta faríngea para elucidar o reflexo de deglutição, múltiplas deglutições, aumento da secreção em vias aéreas, fadiga durante ou após a alimentação. Fadiga, é claro, para uma criança que tem paralisia cerebral. Se é uma criança que está mamando e está ficando cansada, é cardiopata, mas não tem paralisia cerebral. É diferente, mas tem que considerar. Estridor de líquidos em vias aéreas superiores durante ou após a alimentação. Apneia, né? Se tem uma criança que tem apneia durante a alimentação, modificação do ritmo respiratório, lacrimejamento, caretas, protrusão da língua, inclinação da cabeça, obstótono, isso tudo, e a própria, às vezes, a litose. Então, são as coisas que a gente tem durante a deglutição e que, se acontece, é disfagia. Não tem como. E isso explica por que as crianças se desnutrem. Então, é uma coisa assim que precisa estar gente. Pode ser terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, mas está vendo que a criança não olha para essa criança, não está saindo do lugar. Pergunta sobre disfagia, que é realmente o diagnóstico, assim, eu diria, mais importante que a gente tem para esse tipo de criança. Sem nutrir, elas não vão. Como é que a gente faz o diagnóstico? Primeiro é o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico é fundamental, tem que pensar, está demorando para alimentar, está engasgando, está tossindo, está ficando cianótico, está com às vezes apneia, ou então não consegue botar em a fase oral, não vai, certo? Nem chega na fase faríngea, você já faz o diagnóstico. Outra é a videofluoroscopia de deglutição. A gente usa a Paula que faz esse exame, junto com o radiologista, tem um mecanismo de filmagem da criança deglutindo, né, que é diagnóstico. O mundo inteiro usa isso. E aí você tem o tempo em que a criança deglute. Né? E aí você olha, se tem aspiração, então esse é o diagnóstico, não aspiração silente, está vendo que não está deglutindo direito e está aspirando e a criança não tosse. Por isso que, juntamente com isso, algumas vezes você tem isso e não tem uma manifestação pulmonar tão frequente, não tem pneumonias assim com grandes evidências radiológicas, você precisa de tomografia de tórax para avaliar pulmão melhor nessas crianças que têm uma aspiração silente. Impedanciometria com manometria. Isso é claro que a gente não faz, né? Mas é um exame que está sendo mencionado e, claro, para outros centros que não tem nada a ver com a gente, né? Eles estão lá, a gente está lá embaixo. Mas isso dá sim para identificar essas anormalidades da fase faríngea e esofágica assim,
medindo pressão de fluxo, com uma identificação muito melhor. Tem um trabalho sobre isso de 2014, dessa Natália Gomes, e é um estudo preliminar ainda, vocês observam, começa com aspiração, sugerindo a fase faríngea e com a ressonância magnética e impedanciometria. As impedanciometria com manometria. Eu assisti a aula dessa moça, pode passar hoje, tratando dessa aula, desse trabalho, quando a gente estava participando do Congresso Europeu em Amsterdã, e realmente tem uma experiência muito grande sobre disfagia e faz muita coisa que a gente não faz. Né? Mas é um exame a mais, quem sabe vocês aqui agora que são poderosos aí, podem chegar na impedanciometria com manometria. A complicação mais temível que tem da disfagia, gente, são as afecções pulmonares causadas por aspiração. Então, cujo diagnóstico dessas complicações pulmonares é clínico, é radiológico, mas a gente hoje está usando muito a tomografia, que também é simples, que a gente se dispõe para ter um diagnóstico melhor disso. Veja que 20%, dependendo do trabalho, isso é uma revisão bibliográfica de 2012, quase próximo de 100% você tem esses problemas de dificuldade para se alimentar e disfarçar. Por isso que a gente está insistindo muito com isso, porque realmente precisa pensar no assunto, senão não faz. E quando você tem isso, essa coragem que precisa ter, que não precisa esperar muito, você tem que usar as vias alternativas. Ou você tem uma sonda nasogástrica, ou você tem uma sonda nasoentérica, ou você vai fazer gastrostomia. E isso é que precisa estar com uma certa maturidade para poder definir corretamente o que se faz. Essas vias alternativas sempre tem uma resistência familiar. Sempre tem. Não é muito fácil, porque você tem um filho com um agravo, você tem um filho com dificuldade, que já não senta, não anda, e aí vem um chato do médico e fala: você vai querer passar uma sonda, você vai querer furar a barriga para botar uma sonda lá dentro. Olha, gente, isso é extremamente agressivo para a família. A gente tem muita resistência com isso, dificuldade com isso, e a gente tem que ter paciência. Então você vai, olha, tem gente que a gente está controlando assim meses, até a pessoa chegar lá assim, e pedir. Tá bom, faz isso, eu estou vendo que não vai. Então esse aspecto familiar precisa ser trabalhado, porque é um agravo a mais, você já tem toda essa dificuldade, você já teve lá o parto, o UTI, que ficou 3 meses no UTI, que nasceu pequeno, que teve infecção, que quase morreu, agora você vai enfiar uma sonda. Então isso para a família é muito agressivo. Então aí você tem, isso aí eu quero chamar muita atenção, a via alternativa, sonda nasogástrica ou sonda nasointeral. Gente, isso é do Ministério da Saúde mesmo e de outros trabalhos em que você tem, pode passar o seguinte, no máximo 6 semanas. Sonda é 6 semanas de uso. Porque depois você vai ter complicações, vai ter esofagite. Nós vimos já um menino de 19 anos que teve um câncer e tal. Ele estava com sonda nasogástrica, 1 ano, 2 anos, 2 anos, 1 ano e meio. O endoscopista falou assim: olha, eu quase não consegui passar o endoscópio, estava esofagite.
E se deixa tempo, realmente você não consegue depois fazer a gastrostomia. Devido ao processo inflamatório, a estenose de esôfago que pode desenvolver, além de você poder ter perfurações de estômago, etc. Mas esse é o tempo médio, de 6 semanas. Olha, é claro, quando você não tem perspectiva de que essa criança vai melhorar. 6 semanas, no máximo 2 meses. Não dá para ficar com sono. Embora haja uma resistência familiar, mas você tem que colocar isso. Ou não, tem possibilidade de sarar. Né? A gente teve duas situações, eu me lembro bem. O Daniel chegou com sono para fazer a gastrostomia. Ele trabalha com fono, e ele saiu da sonda e não foi para a gastrostomia. Quer dizer, esse trabalho é que é preciso ser feito assim, tem perspectiva, não tem perspectiva, né? Não vai, a fono não vai resolver, né? Ele está aspirando, está correndo risco, você tem que fazer gastrostomia. Então 6 semanas é um tempo que precisa ser pensado como um tempo de sonda. Depois disso você tem que fazer gastrostomia. E a gastrostomia ela pode ser endoscópica, pode ser cirúrgico, e a gente no mundo inteiro usa gastrostomia endoscópica. Raramente você usa fazer cirurgia. Por que isso? O procedimento endoscópico tem um tempo anestésico muito curto. Você, em 15 minutos eles fazem uma gastrostomia. Anestesiou, passou endoscópico, pôs a sonda pronta, meia hora porque ela está saindo do centro cirúrgico. Agora, se for para cirurgia, uma criança com paralisia cerebral, com comprometimento pulmonar, ele fica lá para UTI, ele tem complicações muito mais graves, o tempo cirúrgico é de 2 horas para mais. Quer dizer, uma criança já comprometida, com o pulmão doente, uma musculatura, essas crianças em geral são desnutridas, uma musculatura comprometida, você tem muito medo de que esse pulmão não pode expandir. E aí a endoscopia é uma maneira assim, brilhante, que a gente acha que realmente resolve e com um potencial de risco muito menor que isso. Complicações são simples, a grande complicação é a saída acidental do tubo. Acidental, a criança puxa, a mãe não cuida, é o acidental. Né? Isso é muito comum, mas infecções são fáceis de tratar, pode vazar um pouquinho de secreção e tal, ou às vezes alimento, você corrige a posição, mas a troca da sonda aqui, se sair, tem que colocar rápido, senão fecha o estômago. Isso é a complicação mais comum, principalmente no nível socioeconômico que a gente trabalha. A gente reserva a condição cirúrgica para a gastrostomia quando você tem um refluxo gastroesofágico muito grave, diagnosticado por pH-metria. Diagnóstico de refluxo para essas crianças, para uma conduta endoscópica ou cirúrgica, tem que ser por pH-metria, não é por raio-x, tem que ser pH-metria. Não se faz diagnóstico de refluxo gastroesofágico por raio-x. Tem que ser pH-metria, ou então uma endoscopia que tem um esôfago muito comprometido que você não consiga fazer via endoscópio. E ela, na literatura, mais ou menos aí 7 a 8, 10% são mencionados na literatura como necessidade de fazer cirúrgica. O potencial de risco dessa criança aumenta muito. Alguns dados, sim, talvez não seja um assunto muito para comentar, mas eu acho que vocês têm que estar informados, porque assim, o cirurgião pediátrico, para ele a gastrostomia é via cirúrgica. Para a gente, clínico, a gastrostomia é via endoscópio. E a gente tem literatura para isso, sabe?
alguns dados do que havia endoscópio. Muito bem documentado desde 96, que não provoca piora do refluxo. Eles falam que piora o refluxo, mas na verdade isso não acontece. Outros trabalhos que o sintoma de refluxo não piora, esse é recente de 2015, né? Não é necessário nem usar drogas depois da gastrostomia, porque não piora refluxo. A gente tem outros trabalhos aí na Europa, né, que mostra que lá a dificuldade que se tem isso é que você não tem um guideline assim, com um protocolo para o mundo todo para fazer gastrostomia. Então, mas a documentação desses países europeus é que os países que usam menos gastrostomia há um prejuízo muito maior no crescimento, peso e altura das crianças com paralisia cerebral. Para a gente tem 103 crianças acompanhadas, a gente tem 24 gastrostomia, aumentou um pouco, umas 26 gastrostomia, e só uma a gente fez cirurgia. Para vocês verem que isso aí é um hospital de Israel, que a gente teve lá, para vocês verem que o mundo inteiro faz a mesma coisa, gastrostomia do jeito que a gente fez, a gente faz aqui, o mesmo gás, a mesma sonda, etc., o mesmo lugar, o mundo inteiro faz isso aí. O mundo inteiro põe traqueostomia nas crianças com paralisia cerebral, né? Então, são para vocês verem que a literatura hoje nos permite dar essa segurança de que a gente está fazendo tudo igual aos outros fazem, né? Eu acho que é só um trabalho agora para pensar o que seria mais recente agora, o futuro das crianças com paralisia cerebral. Tem alguma coisa que possa, esse trabalho agora de 2014, manipular essas crianças com paralisia cerebral no século XXI, algumas coisas novas em termos de tratamento clínico. E é uma revisão aí. E aí o que eu acho assim, que poderia ser uma grande esperança seria o transplante de célula-tronco. Isso aí pode ser alguma coisa que possa modificar a evolução dessas crianças. A reabilitação é o que vocês estão fazendo, apenas certamente à medida que as coisas vão passando, as técnicas os aparelhos, etc., vão sendo cada vez mais sofisticados e você vai melhorando. Drogas para a recuperação do cérebro de criança, acho que é uma coisa que pode surgir, mas também não há perspectivas. E terapias cirúrgicas, não quirúrgicas, mas cirúrgicas, são para algumas situações, são empregadas, principalmente que tem epilepsia, algumas técnicas cirúrgicas podem ser feitas. Mas eu acho que o transplante de célula-tronco seria uma situação que valeria a pena a gente ter uma expectativa de que isso possa acontecer com sucesso um dia para essas crianças. Muito obrigado, gente. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, podem. Não tem uma pergunta. Não. Se quiser fazer pergunta. Doutora, tem uma dúvida. A senhora tinha falado que porventura assim, se a gente faz tendência, por exemplo, se a gastro saiu, a gente tem que logo recolocar, certo? Mas assim, como eu faço isso? Porque até eu chamar o SAMU vai demorar um tempo, né? Não precisa ser assim tão imediato. Dá para guardar de 2 horas, volta, 3 horas você pode colocar. Mas você pode tentar colocar, enfiar por lá que estava. Ela vai para o estômago. Tá. Foi maluco, volta para o lugar. Na semana que vem, a gente vai falar dos cuidados com a gastrostomia, né, na parte da enfermagem, dos acidentes, das dúvidas,
Se ajudar. A enfermagem para Isso, identificar. mas a mãe pergunta às vezes. Mãe, olha, eu vi isso aí 2, 3 vezes, ela... E se sai a tráqueo? Ah, ele não sai, a tráqueo não sai. Mas aí, só se tivesse muito mais difícil sair a tráqueo. Aí você precisa de pronto-socorro. Se sair a tráqueo, isso pode fechar. Aí, porque aí o estômago, a criança pode ficar 3 horas, 5 minutos, mas sem respirar 10 minutos, não fica. Se não der tempo. Corre risco. Começa a usar. Você corre risco. Tem que usar. Normalmente essas tráqueas já estão ruídas, né? Por isso que você está perguntando, essas mais antigas, não é? Não, por exemplo, às vezes não amarra direito, às vezes a criança puxa. Pode acontecer. Isso. Não, mas já aconteceu, por isso que eu estou perguntando. Não é possível, mas acho que o óleo de coco é óleo traz calorias, né? E aí você pode usar isso. A gente tem usado muito, porque a Secretaria da Saúde tem fornecido, assim, com favor, o Ministério de Cadeia Média, TCM. E aí você, usando, você aumenta a quantidade de calorias que você está oferecendo. Então, para essas crianças, é a quantidade de calorias, o volume total que você está dando e a quantidade de proteína que você está dando. Quer dizer, essa associação de proteína com aminoácidos essenciais, calorias e volume é o que mantém essas crianças, porque existem tabelas para isso e são crianças em que, como não mexe nada, tem crianças que não se mexem no braço, o basal é muito baixo. E aí você tem que fazer cálculos proporcionais àquela criança. Mas o óleo de coco é uma opção. Sim. Nessas crianças assim, você está usando bastante calorias com gorduras saturadas. Precisa avaliar direitinho. A gente tem uma criança que fez uma esteatose hepática por causa de gordura. Então, essas coisas tem que controlar o colesterol, controlar a glicemia de jejum, triglicéridos, e tem que acompanhar a fitness dela. Porque senão você é igual a outra pessoa, você desenvolve esteatose mesmo. Em relação aos casos de sonda lateral nasogástrica, a gente pega um paciente que tem muitas vezes mais de 6 semanas. A gente não sabe muito bem assim, para onde a gente caminha, o que a gente solicita, retorno do médico. Não, essa Né? esse menino que eu estou falando para vocês, que teve esse câncer, não é mais para a gente, mas é porque ele não tinha para onde ir. E aí a Paula foi consultada tal, e levou ela para o ambulatório. Ele tem 19 anos. 19 anos com câncer, perdeu o esôfago agora, porque tem traqueostomia que não pode mexer. Então você tem assim, eu acho que esse é o aspecto da paralisia cerebral, sabe, gente? Que
parece que os profissionais têm assim, uma certa reserva de mexer, de não se envolver, sabe? Mas eu acho que tem que ser a nível de quem faz isso, o endoscopista, sabe? Tem que ser, se for adulto, criança, o endoscopista que faz a criança, mas tem que fazer gastrostomia, sabe? Mas aí geralmente a gente encaminha para o gasto, então o gasto é avaliado. A gente pode questionar. Vocês podem caminhar direto em endoscopista. Aqui, por exemplo, vocês têm o Luciano que faz isso aí, faz lá pra gente toda semana, tem gastrostomia. E tem o irmão dele que faz gastrostomia há muitos anos pra gente, criança. Faz em adulto. Isso acaba sendo bastante um problema, porque a gente pensa, vamos encaminhar para o gasto, até chegar a gasto é uns 3 meses. Não, eu acho que você tem que cortar caminho nisso, sabe? Ver um protocolo físico de tal forma que como entidade você encaminhar direto para o endoscopista. Doutor, no caso de encaminhar para o endoscopista, vocês teriam alguma coisa interessante para mandar junto com o paciente, com o gráfico de peso, alguma coisa assim? É a história, diagnóstico de disfagia, falta de ganho de peso há muito tempo. E não, o importante é assim, ele não tem prognóstico de tirar esse som. Não prognóstico de retirar esse som. Isso pode ser. Criança que a gente tem, a grande maioria são essas crianças que desenvolveram paralisia cerebral. Mas adultos, vocês têm AVC, esses traumatismos, essas coisas aí que esses acidentes que levam a paralisia cerebral da AVC. Não tem prognóstico curto prazo. E a outra coisa, gente, assim, a gastrostomia é reversível também, gente. Tira a gastrostomia. Começa a se treinar ao longo do tempo. Eu tive caso para o Leonardo, né? O Leonardo é uma mastia de alcoólico fetal, a gente tirou a gastrostomia. Ela não é irreversível. Perguntando se pode ser via gastro, a gente chama de dieta parcial. Você pode alimentar floral e gastrostomia. Aí a criança pode acostumar Esse treinamento que a Fono faz, sabe, de orientar o que pode, o que a mãe não consegue, é dar todo o volume que a criança precisa. Entende? Mas ela pode manter o sabor e tal. Mas alguém? Olha, a gente só tem que agradecer. a gente que agradece, a gente vai esperar que a gente possa estar junto, trabalhando junto, para que a gente tenha um protocolo de cidade, sabe, de saúde, de secretaria municipal, estadual, para um encaminhamento, o serviço tal faz isso, se montou, pode fazer isso, a gente faz aquilo, né? E que a gente possa ter esse vínculo de desejo de coração realmente de estar fazendo alguma coisa por essas crianças utilizadas pela paralisia cerebral. E assim que a gente chegar na data, a gente vai ser muito agradecido. Sei que eu vou dar muito trabalho para esses dois ortopedistas aqui, porque as sequelas que a gente vê são muito tristes, sabe? A gente não sabe o que faz, em termos de reverter ou de melhorar. Semana passada nós vimos uma criança que realmente não sabia fazer igual a Mariana, sabe? Não se consegue mais fazer higiene, não se consegue mais fazer nada, tal, a deformidade ortopédica dela, quadril, joelho, etc. Obrigado, gente.